Nas vossas mãos, bom Deus, entrego o meu espírito, o meu coração, a minha memória, o meu entendimento e toda a minha vontade. Concedei, porém, que contudo vos sirva, vos ame, vos agrade e sempre vos louve. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, continuando aqui nossa série da patrística contra o Sola Escritura. Hoje nós vamos ver um padre chamado Basílio de Cesareia, ou também conhecido como São Basílio Magno, que era irmão mais velho de Gregório de Nissa, que vai ser já o nosso próximo vídeo aqui. Pessoal, São Basílio Magno é um padre capadócio. A Capadócia é aquela região da Turquia que o pessoal voa de balão. Você deve ter visto já aquela foto, né? Cheia de balão colorido e tal. Então ele é de lá, tá? Capadócia, então, se voa de balão e se faz alta teologia. Basílio de Cesareia nasceu em 329 e faleceu, né? Morreu por volta de 379, tá? Então, nós estamos aqui continuando, usando como base o texto que está no blog Dois Dedos de Teologia, no qual se afirma que Basílio defendeu sola Escritura. E você está na posição de juiz. Nós vamos apresentar as nossas contra-argumentações e você tira a sua conclusão. Eu preciso primeiro só falar brevemente de um contexto da obra que chama De Espírito Santo, que é a obra que nós vamos analisar principalmente, tá? O que aconteceu? São Basílio Magno, ele usava algumas fórmulas diferentes na oração dele que não estavam na Escritura. Por exemplo, ele falava com o Pai através do Filho no Espírito Santo. Algumas formulações assim. E o pessoal começou a acusar ele de estar em heresia. Vamos ver. Olha o que ele diz. Ultimamente, a orar com o povo e usar a doxologia completa. Doxologia é o ato de louvor, tá? O que você diz para adorar a Deus, tá? A Deus Pai em ambas as formas, ao mesmo tempo, com o Filho juntamente com o Espírito Santo e em outro lugar. Através do Filho no Espírito Santo, fui atacado por alguns dos presentes sobre o argumento de que eu estava apresentando algo novo e, ao mesmo tempo, mutuamente termos contraditórios. Então, algumas das pessoas ouviram isso aí e foram em cima do bispo. Falaram, viu, você está com inovações, né, e tal. Vamos ver como que ele reagiu, né? Ele vai apoiar isso aqui na tradição não escrita. E várias vezes ele vai fazer isso. Então, ele já começa aqui, para mim, com os dois pés no peito. Olha o que ele fala no 10. O único objetivo de todo o grupo de oponentes e inimigos da sã doutrina é abalar o fundamento da fé de Cristo. Vamos ver qual é esse fundamento. Vírgula. Nivelando a tradição apostólica com o solo e destruindo-a completamente. Então, olha lá. Os inimigos da sã doutrina são inimigos da tradição. Assim como os devedores, é claro, devedores de boa fé, eles clamam por provas por escrito e rejeitam como inútil a tradição não escrita dos padres. Veja que interessante, já tinham grupos que queriam que tudo estivesse escrito, já na época de São Basílio. E quando ele saiu do que estava escrito, começaram a acusá-lo, né? E ele diz, vocês são os inimigos da sã doutrina, tá? Aí você vai dizer assim, não, mas isso aqui católico não entende o que é sola Escritura. Por quê? Sola Escritura não é negar totalmente a tradição. Então, assim, eu que sou protestante, creio em sola Escritura, eu não rejeito como inútil a tradição não escrita dos padres. Fazer isso seria nuda Escritura, seria só Escritura. Então aqui São Basílio vai argumentar o protestante, né? Principalmente os reformados, os históricos. Ele está falando com outro grupo, que não dá importância para a tradição. Eu não. Eu sou reformado, né? Eu sou luterano, enfim, um protestante mais histórico, mais anterior, eu não vejo assim. Para mim a tradição tem muita autoridade, ela não é inútil, só que ela está abaixo da Bíblia, né? Ela não pode acrescentar uma doutrina, isso só a Bíblia que pode fazer, e assim por diante, né? Então, vamos continuar, porque aqui ele falou principalmente com a ala mais radical, né? Com o nu da Escritura. Vamos ver São Basílio falando com o solo Escritura. No 27, das crenças, e aqui o grego dogmaton, que é dogma, né? Então veio dogma, doutrina, e práticas, das crenças e práticas, né? Sejam geralmente aceitas ou publicamente prescritas, preservadas na igreja, algumas que possuímos, algumas derivam de ensinamentos escritos, outras que recebemos foram entregues a nós em um mistério pela tradição dos apóstolos. E ambos em relação à religião verdadeira
tem a mesma força. Pausa. Isso aqui é intransponível. Não tem o que dizer. Ele está dizendo, algumas crenças e práticas vêm da Escritura. Outras crenças vêm da tradição. E ambas estão no mesmo nível. Como diz o Sagrado Magistério da Igreja, na Dei Verbum 9. Igualzinho está dizendo São Basílio. Vamos lá. Vou citar o catecismo, não, o documento magisterial católico. A Sagrada Tradição, por sua vez, transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus. Aí tem um trecho e diz, onde resulta assim que a Igreja não tira só da Sagrada Escritura sua certeza a respeito de todas as coisas reveladas. Por isso ambas, que é a Escritura e a tradição, devem ser recebidas e veneradas com igual espírito de piedade e reverência. Ora, mas se eu tenho que venerar as duas do mesmo espírito, é porque elas estão no mesmo nível. E o que diz o protestante? Que a Escritura está acima e a tradição está abaixo. Então a piedade para a Escritura tem que ser maior, né? Então aqui já impossibilita só a Escritura em São Basílio, mas ele vai dizer muito mais. Então acompanhe. É interessante aqui. No blog Dois Dedos de Teologia, ele tenta se esquivar, né, dessa coisa que é claríssima, o texto que está lá, né? Ele diz assim, ó, isso é o texto do blog, né, que está lá no blog. Basílio, que acreditava em uma tradição extrabíblica como costumes e não como doutrinas, sempre ressaltou que todas as doutrinas devem estar presentes na Bíblia. Eu acabei de mostrar que ele falou que não, né, que as crenças e práticas, algumas escritas, outras são da tradição, né? Então, mas vamos falar mais claramente, ele vai falar mais claramente, né? No 27, vamos ver se ele só cria em tradição quando era para costumes e não como doutrinas. Então vamos lá. Primeiro dos costumes, né? Ninguém irá contestá-los, os costumes. Ninguém, em todo caso, que seja mesmo moderadamente versado nas instituições da igreja. Olha o que ele vai dizer. Pois se tentássemos rejeitar costumes que não têm autoridade escrita, alegando que a importância que possuem é pequena, involuntariamente prejudicaríamos o Evangelho em seus próprios sinais vitais. Ou melhor, deveríamos fazer da nossa definição pública uma mera frase e nada mais. Pausa. Entendeu? Você que é protestante, entendeu? Se tentássemos rejeitar costumes sem autoridade escrita, alegando que a importância que possuem é pequena, que é exatamente o que faz o protestante. Isso é costume. A prática no escrito, isso não tem importância. O importante é que está na Bíblia, né? Involuntariamente prejudicaríamos o Evangelho, né? Então esse cara não tem como ser protestante. Como vocês têm coragem de falar isso, né? Em seus próprios sinais vitais. Olha a declaração que ele faz, né? É a mesma piedade, tradição e escritura. A mesma piedade, o mesmo nível de reverência. Aí vamos lá, quais costumes, né? Agora aqui tem uma coisa interessante. Vamos lá. Então a rejeição dos costumes prejudica o Evangelho. Aí vai lá. Por exemplo, para tomar o primeiro e mais geral exemplo, quem nos ensinou por escrito a assinalar com o sinal da cruz os que confiam no nome de Jesus Cristo? Que nós já falamos várias vezes, né? Atanásio, Tertuliano, várias pessoas aqui, vários padres falam do sinal da cruz, né? Santo Antão. Que escrito nos ensinaram a nos voltarmos para o Oriente na oração? Qual dos santos nos deixou por escrito as palavras da invocação na exposição do pão da Eucaristia e o cálice da bênção? Ou seja, que o padre tem que falar para consagrar a Eucaristia. E aqui tem uma coisa, eu vou falar dessa parte e depois vou dizer um contra-argumento que é feito, tá? Então aqui, só para vocês entenderem, na Igreja Católica, né, se você disser as palavras, ou seja, a forma do sacramento, né, as palavras que você diz para que ele aconteça, o sacerdote, geralmente, né, se você fala errado, o sacramento não acontece, né? A gente teve um exemplo recente de um padre, inclusive, que batizava com uma outra fórmula, né? Ele inventou isso aqui, ele falava assim, eu te batizo em nome do Criador, do Redentor, do Santificador, né? E aí foi perguntar para a Congregação para a Doutrina da Fé se aquilo valia, ele falou que não, você tem que rebatizar. Por quê? Porque ele falou errado. Então a forma é importante. Então, para a igreja poder consagrar uma Eucaristia, ela tem que saber o que tem que ser falado, né? Só que essas palavras não estão na Escritura, é isso que ele está dizendo. Vamos lá, mas aí tem uma objeção, isso muitos apologistas, como James White, por exemplo, né, que é mais combativo nesse ponto, ele fala assim, primeiro, né, ele está falando só de costumes, né?
Então, primeiro, a gente já falou, né, que os costumes são de iguais importância, são tidos como apostólicos, então isso já invalidou sola escritura. Mas aí tem uma objeção interessante, né, que ele diz assim, que alguns costumes foram abandonados. Por exemplo, o de voltar para o Oriente, né? Então a gente já vê que não dá para confiar em tradição. Gente, mas se for assim, também não dá para confiar na escritura, porque pelo mesmo raciocínio, os padres também citam erroneamente o cânon bíblico. Você percebe? Então, veja, tanto a tradição não escrita quanto o cânon bíblico, elas vão sofrendo uma maturação ao longo do tempo, né? Então, por exemplo, Cirilo de Jerusalém não cita Apocalipse no cânon, né? Irineu de Lyon cita Pastor de Hermas como escritura no cânon, Clemente de Alexandria faz o mesmo, né? E Atanásio não inclui Esther. Tem um monte de padres, assim, muito raramente um padre acertar. Sempre tem um errinho, uma coisa que passa, né? Porque a igreja vai maturando a ideia. Então, se eu posso falar que um livro é escritura, depois eu tiro, se eu posso não dizer, depois incluir para livros, por que não para tradições? Certo? Então, aqui, isso não refuta, porque pelo menos raciocínio eu também descreria no cânon bíblico, tá? Agora, o ponto é, São Basílio enxerga a tradição como sendo no mesmo nível. Aí vamos lá. Agora ele vai falar um negócio mais escandaloso ainda. Isso aqui está também na obra do Espírito Santo 27. Pois não estamos, como é sabido, satisfeitos com o que o apóstolo ou o evangelho registraram. Pausa. Você pensa um protestante falar isso? Que ele não está satisfeito com o que está escrito no livro? Mas tanto no prefácio como na conclusão, acrescentamos outras palavras, como sendo de grande importância para a validade do ministério. E estes derivamos de ensinamentos não escritos. Olha lá, ele está dizendo, o que tem na Bíblia não basta, tem que acrescentar da tradição. Além disso, abençoamos a água do batismo, o óleo do crisma, e além disso, o catecúmeno que está sendo batizado, que está lá em Cirilo de Jerusalém, já mostramos o óleo dos catecúmenos. Com que autoridade escrita fazemos isso? Não é nossa autoridade uma tradição silenciosa e mística? Né? Então, como nós tínhamos argumentado lá em Cirilo de Jerusalém, que ele aceitava a tradição quando ele falava do óleo exorcizado, Basílio está confirmando que é tradição mesmo, né? Veja como os padres concordam, né? Por qual palavra escrita é ensinada a unção do óleo? De onde vem o costume de batizar 3 vezes? Né? A tríplice imersão, né? E quanto aos outros costumes do batismo, de que escritura derivamos a renúncia de Satanás e seus anjos? Né? Isso não vem daquele ensinamento secreto, inédito, que nossos pais guardaram, em um silêncio fora do alcance de intromissões curiosas e investigações inquisitivas? Então veja que interessante, né? Então ele está dizendo várias tradições que a igreja tem, né? Que são da mesma reverência e piedade da Escritura. Mas até agora só falou costume. Agora eu vou falar uma doutrina que veio também por tradição não escrita. Olha o que ele diz no Espírito Santo 27. O tempo me faltará se eu tentar recordar os mistérios não escritos da igreja. Do resto não digo nada. Mas da própria confissão de nossa fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo, qual é a fonte escrita? Isso aqui falando das posições dele, né? Do Filho, através do Filho, com o Espírito Santo, aquelas formulações, né? Então, qual é a fonte escrita para isso, né? Aí ele diz, se eles depreciarem nossa doxologia, alegando que ela carece de autoridade escrita, que eles nos forneçam a evidência escrita para a confissão de nossa fé e de outros assuntos que nós enumeramos. Depois, um pouco mais à frente, ele vai falar mais claramente isso que eu expliquei. Olha lá. Em resposta à objeção de que a doxologia na forma com o Espírito, que é o que ele estava dizendo, não tem autoridade escrita, sustentamos que se não houver outro exemplo daquilo que não é escrito, então isso não deve ser recebido. Agora o que ele vai dizer? Mas se a maior parte dos nossos mistérios foi admitida na nossa Constituição sem autorização escrita, sem estar na Bíblia, então, em companhia de muitos outros, recebamos este qual? Com o Espírito, a doxologia que ele está falando. Agora, pausa, sublinha 1000 vezes aqui. Olha a derrota do sola escritura. Pois considero apostólico respeitar também as tradições não escritas. Então, olha lá, acabou, né? Ele está dizendo claramente, tem tradições não escritas, que não estão no escrito, que são apostólicas, que ficaram na igreja, que eu acredito, igual piedade e reverência que está na Escritura. Igualzinho à Igreja Católica Apostólica Romana. Então ele não defendeu só a Escritura de forma alguma.
né? Vamos continuar a passagem. Eu te louvo, é dito, que vocês se lembrem de mim em todas as coisas, e guardem as ordenanças como eu as pronunciei para vocês. Está citando 1 Coríntios 11, 2, né? E mantenham firmes as tradições que lhe foram ensinadas, seja por palavra ou por epístola nossa. 2 Tessalonicenses 2,15, né? Que inclusive são versículos que aparecem muito quando católicos discutem com protestantes, né? Dizendo que tem tradição e tal, ele está fazendo a mesma coisa. Veja que interessante, se você que é católico já falou um versículo desse, né, para um protestante, São Basílio Magno fez o mesmo quando foi contestado nos mesmos moldes. Uma dessas tradições é a prática que está agora diante de nós, que é aqueles que ordenaram desde o início, os apóstolos, né? Aqueles que ordenaram desde o início, enraizaram firmemente nas igrejas, entregando-as a seus sucessores e o seu uso através de longos avanços personalizados, passo a passo com o tempo. Então os apóstolos ensinaram nas igrejas, isso ficou sendo transmitido nas práticas, passo a passo com o tempo, e hoje ele sabe, tá? Perfeito. Vamos ver mais? Então aqui você já viu uma doutrina que ele cria, porque a doxologia é com o Espírito, não é um costume de batizar, de abençoar óleo, não se trata disso. Se trata de uma doutrina, está falando de algo trinitário, né? Vamos mais. Aí tem um trecho que ele fala assim, ó: se eu não tivesse feito isso, teria sido realmente terrível que os blasfemadores do Espírito fossem tão facilmente encorajados em seu ataque à verdadeira religião. E que nós, um aliado e apoiador tão poderoso ao nosso lado, recusássemos do serviço daquela, grifa, doutrina, que, pela tradição dos padres, foi preservada numa sequência ininterrupta de memória até os nossos dias, de Espírito Santo 3079. E o que diz o texto do blog 2 de Teologia? Vamos voltar lá? Basílio acreditava em uma tradição extra-bíblica como costumes, e não como doutrinas. E aqui ele está falando, recuássemos, né? Eu falei recuássemos do serviço daquela doutrina, vírgula, que pela tradição dos padres foi preservada. Desculpa, não tem outra palavra para isso. Ou ele não leu o padre, não leu nada do que o padre escreveu, ou ele está mentindo na tua cara. Porque não podia ser mais claro que isso, né? Várias vezes ele fala. Vamos mais. Mais uma, vá. Na carta 160, né? Então assim, quando os protestantes dizem na narrativa que a tradição se perdeu, se desviou, Basílio não crê nisso. Não crê nisso, crê como nós católicos. Em primeiro lugar, devo insistir o que é mais importante em tais assuntos. O nosso próprio costume, aí costume e tradição, né? A mesma palavra, né? Uma palavra que é sinônima aqui. Que tem força de lei, porque as regras nos foram transmitidas por homens santos. Aí, novamente, né? O costume tem força de lei, porque a regra foi transmitida e tal. Certo? Então aqui a gente já falamos bastante da tradição. Vou dar só uma palhinha também sobre a igreja, sobre pontos da igreja, né? Porque assim, quando o protestante vai falar de sola escritura, nos padres, ele só pega as passagens que o padre fala de escritura. Mas ele não mostra para você o que o padre fala da tradição e o que o padre fala da igreja. Então, sendo assim, é impossível você elaborar e entendendo o que o padre cria, né? Ele cria na escritura acima da tradição, ele jogava a escritura contra a igreja, como fazem os protestantes, contra os concílios, né? Como o padre agia. Então, você tem que ver tudo isso. Então, olha o que ele fala sobre o concílio. Na carta 114, perdão. Você deve confessar a fé demonstrada por nossos padres uma vez reunidos em Niceia, ao concílio de Niceia, né? E você não deve omitir nenhuma das suas preposições. Agora vai lá. Mas ter em mente que os 318 que se reuniram sem conflito não falaram sem a operação do Espírito Santo. Pausa. Os 318 bispos falaram, não falaram sem, né? Duas negativas dá uma positiva, né? Ou seja, eles falaram com a operação do Espírito Santo. O Espírito Santo estava auxiliando a igreja quando o concílio proclamou a sentença. Então, se o Espírito Santo auxiliou a igreja para ela fazer o decreto conciliar, é porque o decreto é infalível. A não ser que você pense que mesmo com o auxílio do Espírito Santo possa existir algum erro ali, né? Agora, se a igreja é capaz de emitir uma declaração preservada do erro, ela é capaz de agir infalivelmente. Então, não só a Escritura. E é interessante que bate muito com Atos 15, né? Quando o Concílio de Jerusalém fala, pareceu bem o Espírito Santo e a nós, né? Enfim, e dá a declaração, né? Vos afastais da carne sufocada, etc, etc. Então você vê a mesma prerrogativa que estava lá nos apóstolos em Atos 15,
que o Espírito Santo auxiliou o concílio, ele fala que aqui também teve a mesma coisa. E não acrescentar esse credo, a afirmação que o Espírito Santo é uma criatura, etc, etc, etc. Mas aqui vai ao ponto, né? E uma coisa importante também, na carta 69 para Santo Atanásio, ele vai também apelar ao bispo de Roma, mais um, né, que vai apelar. Pareceu-me desejável enviar uma carta ao bispo de Roma, suplicando-lhe que examinasse a nossa situação. E visto que há dificuldades, e como há dificuldades no envio de representantes do Ocidente por decreto sinodal geral, aconselhá-lo a exercer sua própria autoridade pessoal no assunto. A autoridade pessoal do bispo de Roma. Ele está dizendo assim, ó, eu não consigo mandar representantes lá, então é melhor o Papa ir. Escolhendo pessoas adequadas para sustentar o trabalho de uma viagem, adequadas também pela gentileza e firmeza de caráter, para corrigir os indisciplinados entre nós aqui. Olha ele pedindo ajuda para o Papa exercer autoridade pessoal e corrigir os indisciplinados, capaz de falar com a devida reserva e propriedade, perfeitamente familiarizado com tudo que foi efetuado depois de Armínio, que era um concílio, né, que tinha sido feito, para desfazer as medidas violentas ali adotadas. Então você veja que interessante também reconhecendo a primazia do bispo de Roma. Bom, acho que já expusemos aqui as contra-argumentações, vamos olhar agora as passagens que os protestantes usam para provar sola escritura em Basílio de Cesareia, né? Aqui eu creio que são 3 passagens apenas, tem uma que é até muito engraçada, a última eu creio que achei bem curiosa, mas vamos lá. Então, está citado assim lá, né? Ele pegou do William Jurgens, The Faith of the Early Fathers, uma obra do William Jurgens, né? Ele diz assim, rejeitar alguma coisa que se encontra nas Escrituras, ou receber algumas coisas que não estão escritas, é um sinal evidente de infidelidade, é um ato de orgulho. Aí tem uma reticências. O fiel deve crer com plenitude de espírito de todas as coisas que estão nas Escrituras, sem tirar ou acrescentar nada, né? Olha, isso deu um trabalho para achar essa citação, mas nós conseguimos achar, recuperá-la, né? E assim, é o recorte do recorte do recorte, tá? Então nós vamos ter que expor aqui, é um pouco mais longo, eu vou ter que explicar para vocês o que estava acontecendo, por que Basílio falou isso, né? E aí, para a gente entender o que está sendo falado. Então, o que aconteceu, né? Basílio, ele lutava com algumas heresias da época, né? Isso é de uma obra, né, que ele está escrevendo para alguns monges, uma regra de fé monástica, né? Mas ele está dizendo assim, que ele usava alguns termos um pouco diferentes que não estavam na Escritura, coisas novas, né? E que não contradiziam a Escritura, mas para ajudar, para explicar para o pessoal. E aí os hereges pegavam esses termos novos que o bispo estava usando e davam outro sentido, totalmente distorcido, né? E aí começava uma confusão. Então, olha o contexto, ele fala assim, ó, portanto, embora fosse necessário lutar contra as heresias que surgiram em vários momentos, seguindo os exemplos dos mais velhos, pensei que seria importante restringir, tendo em conta a impiedade do diabo, as blasfêmias introduzidas por termos contrários. Olha lá, que embora não frequentemente encontrados por escritos, não se desviavam do sentido piedoso das Escrituras, pois não raramente o apóstolo não hesitava em usar palavras gregas de acordo com seu propósito. Então, é o que eu estava dizendo. Basílio usava umas palavras diferentes, né? E aí, vamos lá, vamos continuar, vai ficar mais claro, né? Aí ele continua. Mas agora pensei que seria adequado ao nosso propósito comum se eu seguisse o mandamento do seu amor em Cristo e dissesse o que recebi das Sagradas Escrituras, para assim evitar o uso daqueles nomes e palavras que, embora preservem a opinião da Escritura, não são repetidos em suas letras e sílabas divinas. Além da novidade do ditado, esses nomes também são apresentados por eles, que são os hereges aqui no contexto, né? Com um significado novo e estranho para nós, não consagrado pelos santos, de forma totalmente estranha à fé piedosa. Então, entendeu o que está acontecendo, né? Ele usava um termo diferente e o pessoal, vamos dizer assim, o português, claro, avacalhava. Pegava o termo e mudava o sentido, tudo, e confundia todo mundo, né? Aí ele diz assim, daí ele diz, então eu prefiro usar os termos bíblicos, né? Eu não quero usar esses termos novos, que embora não contradigam, são novos. Aí ele diz, se o Senhor foi fiel em suas palavras e mandamentos, confirmados para todo sempre em verdade, é manifesto ser uma queda de fé e crime de orgulho, se alguém rejeitar o que está escrito
ou introduzir o que não está escrito, quando nosso Senhor Jesus Cristo diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E um pouco antes ele havia dito, mas de nenhum modo seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Citando João 10,5, né? Citando passagem, né? E os apóstolos, tomando o exemplo dos homens, proíbem mais veementemente adicionar ou retirar das escrituras divinas, com essas palavras. Ainda assim, ninguém rejeita o testamento confirmado do homem ou o testamento superior. Então, qual que é o contexto aqui? Ele está falando sobre introduzir o que não está escrito para heresias, contra esses hereges, que ele não nomeia, mas são esses hereges que ele está falando. Né? Os hereges que pegavam, misturavam tudo, faziam uma confusão. Então, nesse sentido, sim. Né? No sentido dos heresiarcas. Né? Que ele negar o que está escrito e introduzir o que não está escrito. Para um heresiarca. Mas não para a tradição dele, que é católico. Né? Porque se você ler só assim, ó, é manifesto uma queda de fé se alguém rejeitar o que está escrito ou introduzir o que não está escrito, que é o que o protestante geralmente faz, né? Ah lá, sola escritura, porque não pode introduzir o que não está escrito. Mas em que contexto? O que está querendo dizer com isso? Não introduzir as heresias de fora na igreja. Não tem nada a ver com a tradição silenciosa, mística e santa que ele recebeu do padre. Essa eu posso introduzir, né? Essa eu posso complementar, como ele falou várias vezes, porque senão parece que o padre está contradizendo a si mesmo, né? O padre, uma hora ele fala que pode, outra hora ele fala que não pode, o que está acontecendo? Então, por isso tem que ficar bem explicadinho, né? Nos mínimos detalhes, tá certo? Então, é isso, tá? Introduzir uma heresia, não introduzir tradições católicas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra coisa. Aí a outra, né? Essa é bem famosa, é bem citada até em debates, né? O James White citou uma vez, um debate pessoalmente, ele citou. Ele fala aqui, ó. Eles estão me acusando de inovação e baseiam sua acusação na minha confissão de 3 hipóstases. Então estava dizendo lá que é uma heresia trinitária, estava acusando Basílio de uma heresia. E me culpam por afirmar uma bondade, um poder e uma divindade. Nisso eles não estão longe da verdade, pois eu afirmo isso. Aí vai lá, começou, né? A reclamação deles é que seu costume não aceita isso. Então a tradição deles, dos hereges, não aceitava que Basílio fizesse essas coisas, né? Essas confissões. O costume não aceita isso e que as escrituras não concordam. Qual é a minha resposta? Não considero justo que o costume que prevalece entre eles seja considerado uma lei e uma regra de ortodoxia. Se o costume deve ser tomado como prova do que é certo, então certamente é competente para mim apresentar de minha parte o costume que prevalece aqui. Então o que ele está dizendo? Fala assim, ó, vocês têm um costume de vocês, né? Então vocês estão dizendo que a sua tradição não aceita isso e que a escritura não concorda. Então, eu não aceito o costume de vocês e vocês não aceitam o meu. Então nós não podemos decidir pelo costume, né? E aí o que ele diz? Se rejeitarem isso, não estaremos claramente obrigados a segui-los. Portanto, deixemos que as escrituras inspiradas por Deus decidam entre nós. Aqui que é a frase que eles usam, né? E de qualquer lado que se encontre doutrinas em harmonia com a palavra de Deus, a favor desse lado será lançado o voto da verdade. Pessoal, isso não é só na escritura, isso é discussão a partir de autoridade comum. Por quê? Porque o lado de lá tem um costume X e a escritura, e eu cá tem um costume Y e a escritura. O X não aceita o costume Y, o Y não aceita o costume X. Então como é que nós vamos resolver a situação? Nós temos que usar a Bíblia. Nesse caso específico. Mas isso significa que para todo e qualquer caso ele usava a Bíblia? Não, já falei várias vezes aqui, né, que ele tem os costumes da tradição não escrita. Então isso aqui não prova só a escritura de maneira alguma. Primeiro, porque isso não prova que ele usava só a Bíblia como fonte infalível. Isso é uma coisa que aconteceu na discussão, né? Uma coisa similar também aconteceu com Agostinho, né? Tem uma parte que ele fala no Concílio de Arimínio também, né? Ele diz, olha, o conselho de vocês eu não aceito. Vocês não aceitam o meu. Então, a gente discute na Bíblia. Porque é a nossa autoridade comum, né? Mas não quer dizer que ele fosse um adepto do sola escritura, porque em uma situação particular, ele usou a escritura, né? Então, é de novo aquele raciocínio que sempre aparece, né? O raciocínio indutivo. Então, se algumas vezes o padre faz, então logo o padre sempre faz. Né? Isso não tem, é um non sequitur. Isso não se segue uma coisa da outra. Fazer às vezes não quer dizer sempre, tá? Então ficou claro, né? Então ele decidiu a coisa
a partir da Escritura porque era autoridade comum. Da mesma maneira que se você fosse falar com um judeu, por exemplo, você ia usar o Antigo Testamento só. Você não ia pegar o Novo Testamento, né? E nem por isso você é sola Antigo Testamento, porque você partiu de uma autoridade comum se fosse discutir com um judeu. Então vamos lá. O princípio do livro-exame. Essa aqui é a parte que é curiosa, né? Vamos lá. Carta 283. Olha como que está citado lá. Como você usufrui da Escritura, não necessita nem da minha ajuda, e nem da de ninguém, para ajudá-lo a compreender o seu dever. Você tem o conselho todo suficiente e a orientação do Espírito Santo para levá-lo ao que é certo. Aí o protestante fala, nossa, olha lá, ensinando o princípio da livre interpretação, né? São Basílio Magno deve ser um solo Escritura, né? Gente, isso é uma carta curtíssima, de 8 linhas, para uma viúva. Então vamos ver. Eu vou até ler porque vale a pena, né? Olha o que está acontecendo. Ele fala o seguinte, ó. Você pode imaginar minha posição, a posição dele de bispo, né? A partir da sua própria experiência. Então vai a viúva, ele falando para a viúva, né? Se ao cuidar de uma única família, você é assolada por tantas ansiedades, quantas distrações você acha que cada dia traz para mim? Ele está falando, se você acha que sua vida é trabalhosa, quando você tem uma família, imagina eu que sou bispo. É isso que ele está falando. E aí ele diz, seu sonho, creio eu, revela mais perfeitamente a necessidade de tomar providências para a contemplação espiritual e para cultivar aquela visão mental pela qual Deus costuma ser visto. Então, a mulher, que é viúva, teve um sonho lá e perguntou para o bispo o que isso significava. Né? E ele falou, olha, você tem que rezar, né? Contemplação espiritual. E aí ele completa, desfrutando do consolo das Sagradas Escrituras, você não precisa da minha ajuda, e nem da de qualquer outra pessoa para ajudá-la a compreender o seu dever. Você tem o conselho e a orientação suficientes do Espírito Santo para guiá-lo ao que é certo. Ou seja, vai ler a Bíblia que eu tenho mais o que fazer. Entendeu o português? Claro, é isso que ele está falando. Falando, olha, eu sou bispo, eu tenho muita coisa para fazer, não consigo parar, ficar vendo seu sonho. Então assim, você pode ler a Bíblia, o Espírito Santo te ajuda, entendeu? E assim, segue seu rumo. É isso que ele está falando. Ele não está ensinando aqui livre interpretação. Né? Ele só está dizendo, olha, meu tempo não permite que eu cuide de tudo e veja seu sonho, né, sei lá. Então vai ler a Escritura, o Espírito Santo te ajuda e tchau, adeus, né? É isso que ele está falando, tá? Então assim, você vê como que as passagens fora de contexto, daí aliás todas, né, praticamente todas as passagens, todas sem contexto, todas citadas com recorte, né, pedaço, pode levar a esse tipo de conclusão. Né? E aí vamos lá. Então é só a Escritura porque ele disse para você usar a Bíblia para contemplação espiritual e decifrar um sonho, né? Então tá bom. Então provamos de Basílio de Cesareia, né? Já chegando aqui ao final, acho que já tá bom, né? Então primeiro, a tradição não escrita é apostólica, está no mesmo nível da Escritura, tá? E recusá-la tanto em doutrinas, que ele aceita a tradição não escrita para doutrinas, quanto para práticas, perverte o Evangelho, né? E ambas, a tradição e a Escritura, se devem ao mesmo nível de piedade e reverência. 2. Que os hereges fazem esse descaso da tradição não escrita, né? Isso é importante, dizendo que os costumes não têm importância, né? Como dizem os reformadores, que as práticas não importam, né? Que importa a doutrina que está na Bíblia, e assim por diante, né? E as tradições não escritas que ele cita são também em pontos relativos à Trindade, tá? Bom, pessoal, aqui a gente acabou a nossa exposição de Basílio de Cesareia, né? Acho que é facílimo demonstrar que ele não defendeu só a Escritura, na minha opinião, mas você é sempre o nosso juiz. Você pode, no final, aí tirar suas conclusões. O nosso conteúdo é principalmente expositivo, né? E nós estamos fazendo um esforço aqui de apresentar o padre como um todo, e não o recorte da citação, na seleta passagem onde ele só fala da Escritura, sem apresentar o contexto e o que está sendo dito. Tá? Espero que você esteja gostando do nosso trabalho. Recomende o canal e se inscreve aqui se você estiver gostando e dá um like no vídeo que ajuda bastante a divulgação. Deus abençoe você e até logo.